Olá, muito boa noite para você. Boa noite, o Repórter Brasil começa agora. O Cerrado foi o bioma que mais sofreu com desmatamento no ano passado e o Repórter Brasil mostra como é possível recuperar o que foi perdido e, melhor, preservar até fazendo negócio. E o México elege a primeira mulher para a presidência da República. Cláudia Sheinbaum, uma cientista ambiental e aliada do atual presidente, terá pela frente dois principais desafios: a economia e a violência. E mais. Aeroporto Salgado Filho só deve ser reaberto na segunda quinzena de dezembro. Porto Alegre segue sem conseguir atender a demanda por voos. Metade das pequenas e médias empresas do varejo de São Paulo sofreram com o fenômeno climático no último ano. Brasileira ferida em bombardeio no Líbano segue em estado grave, mas respira sem auxílio de aparelhos. Estudo mostra o impacto da obesidade sobre custos da saúde pública. Bahia está em alerta com a leptospirose. O período de chuva aumenta o risco e os sintomas podem ser confundidos com a dengue. Os primeiros sintomas são bem assim, muito parecidos com dengue, que é febre, dor no corpo, muita dor muscular, dor nas panturrilhas, dor de cabeça e depois vai progredindo. Clássico de muitos gols no Rio de Janeiro fica marcado pela selvageria fora de campo. Polícia tá dando tiro, os outros tá atacando rojão. O processo de limpeza das pistas do aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre começou hoje. Pois é, executivos da Fraport Brasil, que administra o aeroporto na capital gaúcha, apresentaram detalhes sobre a situação do local a uma comitiva do governo federal. A expectativa da Fraport é de que as operações sejam retomadas no final desse ano. Os trabalhadores iniciaram a varredura do aeroporto para a retirada de entulhos e detritos. Também foram iniciadas as sondagens para avaliar a resistência do solo e os impactos causados pelo acúmulo de água durante as últimas semanas. Segundo a Fraport, empresa que administra o aeroporto, esses testes devem durar cerca de 45 dias. Os serviços de limpeza foram acompanhados por uma comitiva do governo, incluindo técnicos da área e o ministro da Recuperação do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Na medida em que a água baixa, os trabalhos de recuperação da pista já recomeçam. Mas a perspectiva é que o aeroporto só reabra para o final do ano. Nosso aeroporto Salgado Filho, ele é uma concessão, né? A empresa concessionária tem a responsabilidade pela gestão, mas um conjunto de obras, de investimentos, de trabalhos necessários nesse momento, eles estão fora do escopo da concessão, né? Então nós estamos fazendo um diálogo, que envolve também o governo do estado, envolve outros setores, envolve a ANAC, para poder, em primeiro lugar, entender exatamente o tamanho do prejuízo. Acho que se nós conseguirmos chegar no Natal com o aeroporto Salgado Filho funcionando, seria um grande presente de Natal para o estado do Rio Grande do Sul. Pois é, inicialmente se achava que em setembro já teria resolvido ou até final de agosto. Mas a situação é bem mais difícil do que se esperava. Mais grave, né? Ainda tem água na pista, impressionante. Bom, a principal rede de hospitais federais do Rio Grande do Sul, o Grupo Hospitalar Conceição, inaugurou hoje novos leitos para atender as vítimas das enchentes no estado. O repórter Vladimir Platonov traz mais informações ao vivo, direto de Porto Alegre. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Yara. Boa noite, Porta Nova, a todos e a todas. É isso mesmo, já a partir de hoje temos 70 novos leitos e dentro de 15 dias teremos mais 50 leitos, totalizando 120. O objetivo é apoiar o sistema de saúde do Rio Grande do Sul, que foi muito impactado pelas enchentes. Lembrando que só o Hospital de Pronto Socorro de Canoas, importantíssimo para a região metropolitana,
ele está totalmente inoperante até o momento. O anúncio dos novos leitos já havia sido feito pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, e foi confirmado hoje pelo ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Esses leitos são conhecidos como leitos de retaguarda e servem justamente para aumentar o atendimento das doenças de frio, como gripes e infecções respiratórias, e também aquelas doenças trazidas com a enchente, como problemas digestivos, problemas de pele e até mesmo a leptospirose. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Vladimir. Valeu, obrigado, Vladimir. Mais de 13 mil quilômetros de estradas foram atingidos pelas cheias no Rio Grande do Sul e o custo de reconstrução estimado chega perto de 10 bilhões de reais. O cronograma de obras para recuperar a malha rodoviária gaúcha foi anunciado hoje pelo governador Eduardo Leite, que fez um balanço sobre a situação da catástrofe. As chuvas impactaram 403 trechos de estradas gaúchas, afetando aproximadamente 8.400 quilômetros de rodovias estaduais e 5.200 quilômetros de rodovias federais. Até o momento, dos 228 trechos bloqueados em estradas estaduais, 163 já foram reabertos, enquanto dos 175 trechos interrompidos em estradas federais, 145 já estão em funcionamento novamente. Entre os parâmetros definidos como prioritários estão o tempo de deslocamento causado pelos bloqueios, parciais ou totais, a população afetada, o impacto na economia local, na rede de saúde e o volume diário de veículos. 6,5 milhões de pessoas estão afetadas. Para minimizar os impactos das enchentes nessa infraestrutura das rodovias e restabelecer o tráfego, a restauração completa da rede viária estadual vai exigir um investimento de 3 bilhões. No entanto, para implementar melhorias significativas visando prevenir futuros transtornos, estima-se que serão necessários recursos na ordem de 9 bilhões. São 30 os trechos tidos como prioritários e em processo de viabilização das obras. O governo ainda informou a publicação de editais destinados à reconstrução de 8 pontes afetadas. 95 rodovias e pontes possuem ainda algum tipo de bloqueio. Também foi anunciado o contrato com a empresa que vai ficar responsável pela construção da ponte sobre o Rio Forqueta, entre Lajeado e Arroio do Meio. Os planos vão ser embasados em estudos conduzidos pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas, visando aumentar a resistência contra eventuais inundações. E a Transurb ampliou em 4 horas o horário de deslocamento de trens entre as estações Novo Hamburgo e Matias Velho, ali entre o Vale dos Sinos e a região metropolitana, Canoas, né? Lá perto de Porto Alegre. A operação Trilho Humanitário ocorre agora das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite. Os esforços para seguir ampliando os horários e trechos continuam, mas a retomada total, incluindo estações e trilhos até Porto Alegre, pode se estender até o fim do ano. Bilheterias fechadas e catracas sem cobrança de passagem. No primeiro momento, o trem funcionou das 8 da manhã às 6 da tarde. Hoje, o horário foi ampliado em 4 horas. Abriu às 6 da manhã e o encerramento é às 8 da noite. A Érica é de Portão e trabalha em Sapucaia do Sul. Ela voltou a pegar o metrô em Novo Hamburgo na sexta-feira. Como a espera foi grande na semana passada, hoje ela saiu mais cedo. Tem que ir até outra estação e esperar mais 35 minutos, mais 40 minutos. Então já dá ali 2 horas que você sai antes de casa para tentar chegar no horário no trabalho. E às vezes ainda não chega. É que os intervalos entre as viagens estão em 35 minutos e tem troca de trem. Entre Novo Hamburgo e a estação Unicinos em São Leopoldo, o mesmo veículo que vai, volta no trilho. No outro sentido, há trens parados, pois foram tirados do pátio em Porto Alegre antes do alagamento. Só agora a água baixou. Nossa prioridade agora é a retirada dos trens, né? E levar para as oficinas, etc., fazer manutenção nesses trens e poder aumentar a frota e diminuir o tempo de espera. Uma medida provisória do governo federal destinou 164 milhões de reais para a recuperação inicial de trilhos, subestações e estações. Essa operação emergencial possibilitou o deslocamento de trabalhadores e muita gente que precisa, por exemplo, de atendimento médico. Eu estou fazendo tratamento no Hospital Centenário. Andar de metrô de novo dá um sentido de normalidade à vida, mas pela janela
Nela, ainda se vê que o caminho dos gaúchos pós-enchentes é longo. Agora já baixou, né? Mas a gente vê o rastro que a água deixou. A gente só vê entulhos na beira da faixa, na beira da calçada. Isso vai levar anos para reconstruir, né? Também no Rio Grande do Sul, a leptospirose continua a preocupar autoridades e população. Há pouco, o novo boletim da Secretaria de Saúde do Estado informou que 8 pessoas morreram em decorrência da doença e, nesse caso, ela está relacionada às enchentes que aconteceram no estado. Outras 12 mortes ainda estão em investigação. No total, mais de 3.000 casos de leptospirose foram notificados e 206 deles confirmados. Bom, mas a preocupação não está limitada somente ao Rio Grande do Sul, né? A gente vai falar de outro estado que não passou por enchente, a Bahia, onde foi registrado um volume grande de chuva neste ano, mas não teve cheias que nem no Rio Grande do Sul, e os casos de leptospirose estão subindo no estado. Para você ter uma ideia, de janeiro a maio, 62 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Vamos ver aí na reportagem da TVE da Bahia, da Rede Nacional de Comunicação Pública. Tá aí um bichinho que ninguém quer por perto. Eu tenho medo, eu tenho nojo, tenho medo. Mas além do medo, do nojo, o rato pode trazer outro perigo, a leptospirose. A doença é causada por uma bactéria presente na urina dos roedores. Na Bahia, de janeiro até agora, já foram confirmadas 62 pessoas infectadas. Basta ter água, né, água de chuva, transbordar algum canal e a pessoa ter contato com a água. Não precisa mais do que isso. Então, se você não precisa ter ferimento na pele, não precisa nada, basta ter o contato da água. Se tiver leptospirose disponível, ela vai penetrar pela pele. Penetrando pela pele, você pode ter febre de 14 até 20, até 30 dias depois. Dos mais de 60 casos de leptospirose confirmados na Bahia neste ano, o sinal de alerta se acende ainda mais para Salvador. Só na capital baiana foram confirmados 50 casos da doença, que geralmente é adquirida através do contato com a água contaminada. E já que estamos no período chuvoso por aqui, que vai até julho, a população precisa redobrar a atenção. Essa infectologista chama a atenção para mais um desafio do sistema de saúde: a similaridade entre os sintomas da leptospirose e a dengue. Os primeiros sintomas são bem assim, muito parecidos com dengue, que é febre, dor no corpo, muita dor muscular, dor nas panturrilhas, dor de cabeça, e depois vai progredindo. Os sintomas costumam aparecer entre 5 e 7 dias. O tratamento precisa ser rápido, já que a letalidade varia entre 10% e 20% dos casos. Assim que o paciente dá entrada no hospital, os cuidados começam com antibióticos. Mas para evitar que isso aconteça, é preciso ficar atento, evitar a transmissão da doença. Tendo suspeita, tem dúvida, vá para emergência, né? Ainda mais com essa epidemiologia positiva, o contato com água parada, água de chuva. Mas a prevenção é essa. Está chovendo, evite sair de casa com o pé aberto, com a sandália havaiana, com a rasteira, porque é um risco maior. O ex-delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, foi ouvido hoje pela primeira vez pela Polícia Federal na penitenciária, onde está preso desde o dia 24 de março aqui em Brasília. Ele é acusado de ter planejado a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a mando do deputado federal Chiquinho Brazão e do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão. Segundo os advogados do ex-delegado, Rivaldo disse no depoimento que não conhece e que nunca se encontrou com Domingos e Chiquinho Brazão. A defesa também disse que não teve acesso a um inquérito importante sobre as providências de apuração dos mandantes do assassinato. A defesa do réu será apresentada amanhã. Ainda segundo a defesa, foram feitos diversos pedidos para oitiva ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela prisão preventiva. Na última semana, Moraes determinou que o depoimento ocorresse em 5 dias. A defesa de Barbosa nega a participação do ex-delegado no crime e contesta a delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa, uma das provas apontadas da participação do delegado no crime. Bom, vamos para o intervalo e na volta a gente fala sobre a importância e crescimento até de transplantes de órgãos no estado de Minas Gerais.
E também a gente vai falar sobre como a obesidade infantil preocupa, né? Exatamente. E tem impacto, claro, até em questões de qualidade de vida dos próprios jovens, mas também no orçamento de saúde pública. A gente já volta. Mas é que o Grande Sertão é, em si, um negócio gigante, né? É o livro mais importante da língua portuguesa. É diretor, roteirista e produtor de cinema e televisão. Estou aqui com Guel Arraes. Um papo sobre televisão, cinema e seu novo filme, Grande Sertão Veredas. O difícil é você conseguir dar conta da revolução linguística do Guimarães e conseguir fazer uma transposição para o cinema que caiba aquele jeito de falar. DR com Demore, terça em novo horário, 11 da noite. Primeiro elas agitaram Recife, agora vem com tudo em Salvador. Esse calor humano aqui do povo do Nordeste é diferente, é especial e não tem como não se emocionar. Terça, o Brasil inteiro de olho na Arena Fonte Nova. Segundo amistoso Brasil e Jamaica, é a nossa seleção se preparando para as Olimpíadas. 7h30 da noite, aqui na TV Brasil, a tela do nosso futebol. Em junho tem Arraiá Brasil. Vamos curtir as maiores festas de São João do país ao vivo. Começamos em Caruaru, Pernambuco. Anarriê! Da Paraíba, a beleza de Campina Grande. A tradição em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os festejos em Salvador e Amargosa, na Bahia. O Balancê em Aracaju, Sergipe. A Lavantu, um show de cultura popular. Em parceria com as TVs afiliadas e veículos EBC. Arraiá Brasil. A ministra do TSE e do STF, Carmen Lúcia, toma posse hoje como presidente da Corte Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral. Carmen Lúcia era vice-presidente do TSE, vai substituir o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver os detalhes com a repórter Manuela Castro. Manu, boa noite. Olá, Yara. Boa noite a você, ao Porta Nova e a todos que acompanham o Repórter Brasil. A ministra Carmen Lúcia volta ao comando do Tribunal Superior Eleitoral hoje à noite em uma cerimônia que estava marcada para 7 horas da noite, mas ainda não começou. Já está aí nos preparativos para dar início logo mais. Essa é a segunda vez que Carmen Lúcia preside o TSE. Em 2012, ela foi a primeira mulher a assumir a presidência da Corte Eleitoral. Essa cerimônia, que começa logo mais, ela vai ter aí uma lista de 300 convidados. Está confirmada a presença do presidente Lula, também do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Carmen Lúcia assume a posição, o cargo do atual presidente, ministro Alexandre de Moraes. E o vice-presidente será o ministro Nunes Marques, que também vai ser empossado hoje à noite. Vale destacar que a ministra Carmen Lúcia atua há um tempo aqui no Tribunal Superior Eleitoral e foi a relatora este ano das resoluções para as eleições municipais. Resoluções que trazem aí novas regras, por exemplo, sobre o uso de inteligência artificial e também de combate às notícias falsas. Porta Nova e Yara. Obrigada, Manu. Valeu, Manu. Obrigado pelas informações. Pacientes que estão em tratamento contra o câncer podem congelar óvulos de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Pois é, o procedimento permite que mulheres em idade fértil possam engravidar depois do tratamento. Diagnosticada com câncer de mama aos 35 anos, esta paciente, que prefere não ser identificada, soube da possibilidade de congelar óvulos antes de iniciar a quimioterapia de forma gratuita pelo SUS. Quando falaram que o SUS, que o Hospital da Mulher ia fazer toda a cobertura, mas os óvulos vão ficar congelados e não tem nenhum custo, isso pensando realmente a muito longo prazo,
Isso realmente para mim foi sensacional. O SUS oferece a reprodução assistida em 2 situações, para pacientes com câncer e mulheres com infertilidade comprovada. Nesses casos, elas devem buscar uma unidade básica de saúde que vai encaminhá-las para centros especializados na área, como o Hospital da Mulher em São Paulo. Nós temos uma janela mais ou menos de 20 a 30 dias antes do início da quimioterapia. Então, nesse período, a gente tem que atender a paciente e fazer todo o protocolo. Essas mulheres são submetidas à estimulação ovariana, que são injeções diárias de hormônio que fazem com que o ovário produza um número maior de óvulos. Depois, esses ovos, eles passam a vir para essas incubadoras. Nessas incubadoras, ele passa por um período de maturação final e depois ele é trabalhado, se retiram umas células excedentes e depois ele vai ser congelado. Os óvulos congelados ficam armazenados nestes tanques de nitrogênio com temperaturas de menos 196 graus centígrados. Não há data de validade, ou seja, eles podem ser preservados por tempo indeterminado. Não há garantia de gravidez no procedimento, mas traz a possibilidade para pacientes com câncer que desejam ser mães. A Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana foi lançada em 2005, mas ainda não existe uma tabela de procedimentos e o recurso para o serviço vem dos cofres estaduais. As pessoas elas estão muito mais conscientes dos seus direitos reprodutivos e a gente tem muito mais consistência, nas práticas assistenciais, então acho que é um benefício que precisa ser melhor cuidado e eu tenho certeza que o SUS, como a maior política pública desse país, vai em algum momento olhar para isso de uma forma como merece. E no Rio de Janeiro, uma professora desenvolveu um modelo do sistema digestório adaptado para pessoas com deficiência visual. O modelo sensorial permite que alunos aprendam o mesmo conteúdo, apesar das limitações. Na aula, em vez de ilustrações em livros, um modelo tridimensional que ilustra o nosso sistema digestivo, ou melhor, digestório, nomenclatura mais atualizada. O material foi desenvolvido para pessoas cegas ou com baixa visão por essa professora de biologia da FAETEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro. Silvia realizou a pesquisa em sua dissertação de mestrado, defendida na Universidade Federal Fluminense. Eu cresci ouvindo assim: você é aquilo que você come. E quando eu comecei a estudar biologia, eu vi que é isso, exatamente isso. Mesmo que você não se alimente de forma correta, é necessário que você conheça o seu sistema. Você tem que ter esse direito de conhecer o sistema e, a partir desse conhecimento, você fazer escolhas, se são boas ou não, mas você está ciente do que você está fazendo. O fígado, ele é mais liso, dentro do estômago ele já é mais cheio de dobrinha, ele é mais áspero também, mais um pouquinho áspero. É bem interessante, sim, o modelo. E, por exemplo, vendo um livro, você não tinha ideia de que era assim, né? Não. Tocando, realmente você pode ter a sensação de como é. Anderson tem baixa visão e, usando o tato, entendeu melhor o funcionamento e a anatomia dos órgãos digestivos. Eu achei bom, melhor que em papel, porque para mim, mesmo ampliado, fica difícil entender desenhos em papel. Para montar o modelo e simular a textura das diferentes partes do sistema digestório, a professora usou materiais simples do dia a dia, como, por exemplo, um tapetinho de banheiro, no caso da superfície do intestino grosso, ou prendedores de cabelo para simular válvulas que abrem e fecham com a passagem do alimento, e essas miçangas roxas que simbolizam as glândulas salivares. A professora desenvolveu ainda outros 4 modelos, ampliando partes do principal. Todos contam com etiquetas em braille. É um modelo inclusivo que serve para pessoas que tenham alguma necessidade educacional especial ou que não tenham. Bom, agora a gente fala de um problema que está crescendo no Brasil, a obesidade infantil, preocupação no Brasil inteiro. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 1/3 das crianças e dos adolescentes atendidos pelo SUS está com excesso de peso.
Pois é, e além de prejudicar a saúde, né, desses adolescentes, a obesidade infantil também custa caro aos cofres públicos. Exato. Uma pesquisa levantou esses custos e quem tem os dados é a repórter Fernanda Cruz, que fala lá do Rio de Janeiro. Fernanda, boa noite. Boa noite, Yara. Boa noite, Porta Nova, e a todos que nos acompanham. Foram 225 milhões de reais gastos pelo SUS entre 2013 e 2022. E esse valor inclui gastos com atendimento ambulatorial, internação e medicamentos. A pesquisa é uma parceria entre o Instituto Desiderata, a USP e a Fiocruz. E ela mostra que as crianças com obesidade, elas têm mais chances de desenvolver doenças como, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, a asma e também a apneia do sono, entre outras doenças. Elas também têm mais chances de levar a obesidade para a vida adulta. Os pesquisadores alertam que esse custo ele deve aumentar ainda mais, já que existe uma possibilidade de aumento da obesidade infanto-juvenil na próxima década. De acordo com o Atlas da Obesidade, mais de 750 milhões de crianças e adolescentes devem desenvolver o excesso de peso até o ano de 2035 em todo o mundo. Já no Brasil, esse excesso de peso deve atingir 70% da população adulta se a tendência se mantiver. Por isso é que é necessário uma política de prevenção da obesidade desde a infância, reduzindo o consumo de alimentos ultraprocessados, cortando as telas e também investindo na atividade física. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Bom, a boa notícia é que dá para reverter, claro, tranquilamente, ainda mais criança que é cheia de energia, adolescente. Mas tem um detalhe, que é nosso padrão de consumo, né? Por que se consome tanto ultraprocessado? Porque a logística da indústria é muito mais eficiente do que a do produto orgânico, que é perecível e não fica dentro de um saco lá 2, 3, 4 meses ou dentro de uma lata. Esse valor está se invertendo, né? Porque antigamente o ultraprocessado era mais caro. Exato. Hoje o alimento in natura é muito mais caro e muitas vezes as pessoas nem têm condição de comprar. Não né? tem acesso, exatamente. Por isso é importante as políticas de acesso à alimentação também, que tem que ser uma política de Estado, não exatamente só individual daquela família, daquele grupo, né? Bom, ainda falando de saúde, o número de transplantes realizados em Minas Gerais aumentou 140% em 4 anos, passando de 133 transplantes em 2019, isso, para 328 em 2023. E a mobilização da equipe envolvida nos transplantes tem dado uma nova oportunidade de vida a muitas pessoas. Confira na reportagem da TV Pará de Minas, parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. Há 2 anos, Rony Fabiano do Nascimento foi submetida a um transplante de coração que lhe deu uma nova chance de viver. A generosidade de um doador desconhecido e a oportunidade de um transplante foi determinante para que eu pudesse estar aqui hoje, vivo, gravando esse vídeo. Desde aquele momento, a minha jornada tem sido transformadora. Tenho uma vida normal, pratico exercício diariamente. Minha vida é repleta de momentos de alegria, conquistas que antes pareciam impossíveis. O transplante me permitiu continuar sonhando, me permitiu continuar fazendo planos e, principalmente, colocar todos esses planos em prática. O maior presente que você pode dar a alguém é a continuidade da vida. Seja um doador de órgãos e deixe um legado de amor e esperança. O MG Transplantes faz parte da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e tem, dentre outras funções, monitorar a lista única de transplantes de órgãos e tecidos para, assim, garantir a tão sonhada e emocionante nova chance aos mineiros e mineiras. O número de doadores e de cirurgias no estado cresceu 20% em 2023 na comparação ao período pré-pandemia. No entanto, atualmente mais de 7 mil pessoas somente em Minas Gerais esperam na fila por um transplante. Nós estamos aqui hoje para falar da importância da doação de órgãos e agradecer a disponibilidade das aeronaves da Comab, do Gabinete Militar do Estado, que tem ajudado o MG Transplantes a fazer as captações com o menor tempo possível, ajudando aqueles que precisam de uma nova vida.
Nesse domingo, o Flamengo aplicou uma goleada no Vasco, mas o domingo de futebol no Rio de Janeiro ficou marcado por episódios de violência. Pelo menos 31 pessoas foram detidas na região metropolitana da cidade por causa de brigas de torcida ou descumprimento de medidas restritivas. Imagens postadas nas redes sociais mostram cenas de briga e corre-corre em uma estação de trem na cidade de Mesquita, na região metropolitana do Rio. Eu acho que tem os dois. O polícia tá dando tiro, os outros tá atacando rojão. 2 pessoas foram presas por envolvimento na confusão. Foram apreendidas bombas artesanais. Houve tumulto também perto do estádio do Maracanã. Segundo a Polícia Militar, 29 integrantes de torcidas organizadas do Flamengo e do Vasco, que estão proibidas de frequentar os estádios, foram detidos ontem. Um horror, e a gente acaba perdendo as contas de quantas vezes acontece esse tipo de coisa por uma besteira de um placar, que é desfavorável, sei lá o quê, mas não dá para terminar desse jeito. E aí, ao invés de se falar do jogo, tem que falar de violência. Tiro na rua, esse tipo de coisa é besteira. Bom, a gente falou da parte ruim do futebol, vamos falar da parte boa agora. Hoje tem futebol aqui na tela da TV Brasil. Daqui a pouco, às 9 da noite, o Operário de Ponta Grossa enfrenta o Amazonas pela Série B do Brasileirão. A gente vai ao vivo para Ponta Grossa, no Paraná, conversar com o repórter Igor Franco. Boa noite, Igor. Boa noite, Guilherme, Yara, você ligado no Repórter Brasil. Operário e Amazonas se enfrentam daqui a pouquinho, às 21 horas, aqui no estádio Germano Krieger. Jogo direto na luta por classificações na tabela da Série B. O Operário é o 13º colocado, tem 9 pontos, enquanto a equipe do Amazonas ocupa a 15ª colocação com 8 pontos ganhos. O Operário tem o retorno de Rodrigo Lindoso como uma esperança de buscar uma vitória. O Operário que não vence há um mês e não marca gols há 3 jogos. Já o Amazonas busca sua primeira vitória fora de casa. O Amazonas conseguiu um empate com o CRB e tem 2 derrotas como visitante no Campeonato Brasileiro da Série B. O tempo é agradável aqui na cidade de Ponta Grossa, 19 graus. A torcida vai se movimentando e chegando aqui no estádio Germano Krieger e costuma fazer uma grande festa empurrando o Operário Ferroviário. O treinador Rafael Guanás disse que a equipe do Operário Ferroviário passou uma péssima impressão na partida contra o Curitiba na última segunda-feira e busca apagar essa imagem. Enquanto o Amazonas, do técnico Rafael, diz que fez a estreia perfeita no seu retorno ao comando do Amazonas. Daqui a pouquinho na TV Brasil, todos os detalhes de Operário e Amazonas. Valeu, ao vivo lá do Paraná, 19 graus essa altura, essa hora da noite. O pessoal tá quase voltando da praia, né? Tá tranquilo lá no Paraná, que faz muito frio. Aqui a gente está de casaco. E tá lutando contra a gripe, então não tem jeito. Bom, gente, hora do intervalo. Na volta a gente vai falar do cerrado. A gente tem dado atenção a esse tema, porque o cerrado foi o bioma que mais sofreu no ano passado com desmatamento, nem sempre legal, muitos deles autorizados por municípios e por estados, já que o cerrado é um bioma que pega uma área enorme do Brasil. A gente vai falar como reverter isso. E a gente também vai mostrar que nesse tempo seco, a tendência é que as pessoas usem muito descongestionante nasal, mas isso pode ser perigoso. Né? Tem diferença daquele que é um remédio e aquele que é só para lubrificação ou lavagem das vias aéreas. Daqui a pouco a gente mostra em detalhes. Em campo, na TV Brasil, o Brasileirão Série B ao vivo. Hoje tem Operário e Amazonas. Fique de olho em cada lance, aqui na tela do nosso futebol. Saúde, cultura, meio ambiente e inovação. O conhecimento a favor do desenvolvimento. Universiência, uma parceria da TV Brasil com a TV UESB. Quarta, 6 da manhã. O novo
Você Censura tá demais, né? Aliás, toda a programação da TV Brasil. Olha só esse cenário. Vou até atualizar o meu perfil, porque, que lindo, porque a sua programação já foi atualizada com sucesso. TV Brasil, a tela da gente. Toda pessoa branca, queira ou não, é beneficiária do racismo, independente da sua vontade. O Trilha de Letras recebe a jornalista e apresentadora aqui da TV Brasil, Luciana Barreto. Não quero mais falar para a bolha. Chega de pessoas pretas falando para pessoas pretas. Ela estreia com um livro, Discursos de Ódio contra Negros nas redes sociais. Quando o discurso de ódio aparece para negros, contra negros, ele aparece com uma característica de eliminação. Trilha de Letras, em novo dia e horário, quarta, às 11 da noite. A brasileira Fátima Bustani, de 30 anos, ferida após um bombardeio no sul do Líbano no último sábado, está respirando sem ajuda de aparelhos, mas a situação ainda é considerada grave. A Selma Dias está lá no Itamaraty e atualiza as informações para a gente. Oi, Selma, boa noite. Oi, Yara Portanova, boa noite a vocês, a todos. Pois é, Fátima Bustani foi atingida em casa por esse bombardeio, no sul do Líbano, junto com 2 dos 4 filhos que tem. Ela acordou, conversou com os médicos, mas o estado de saúde dela é bastante delicado, tanto é que ela aguarda condições para ser transferida para um outro hospital com mais recursos. O filho dela mais novo, de 9 anos, já recebeu alta. A menina de 10 anos passou por uma cirurgia bem sucedida na perna, não corre risco de morte, mas segue internada em observação. O marido de Fátima, que se chama Ahmed, ele está no Brasil há 3 semanas, não fala português, mas um primo dele intermediou uma conversa nossa. Ahmed, claro, está muito preocupado com toda essa situação e ele pede para que a família seja resgatada do Líbano e trazida para cá e por isso está em contato com o Itamaraty. O Ministério de Relações Exteriores voltou a afirmar que o governo está prestando toda a assistência às vítimas no hospital libanês italiano e que também mantém contato regular com outros brasileiros que estão no sul do Líbano. A autoria desses ataques ainda não foi confirmada. O que a gente sabe até agora é que eles estão inseridos no contexto de bombardeios das forças israelenses contra o Hezbollah. O Itamaraty soltou uma nota ontem condenando os ataques e pedindo também a contenção desse conflito em Gaza, justamente para evitar que outras vítimas sejam feitas. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto com vocês. Obrigada, Selma. Atingido em casa, Atingido a família toda em casa. Bom, mas não foi só a família, essa família brasileira, ou parcialmente parte brasileira, Há estrangeiros também a ser atingida no Líbano por bombardeios dentro desse conflito entre grupos armados e o Estado de Israel. A troca de ataques entre Israel e o grupo militante, o Hezbollah, que apoia o Hamas na guerra em Gaza, se intensificou nos últimos dias. Confira no nosso Giro Internacional. No domingo, 2 irmãos morreram na vila de Ula, no sul do Líbano, quando a casa deles foi atingida. 90 mil civis já foram evacuados do sul do país, cerca de 1/3 deles crianças, segundo a ONU. Do lado israelense, drones do Hezbollah foram interceptados e um atingiu a cidade de Naharia, a 7 quilômetros da fronteira. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse hoje que um plano para encerrar a guerra em Gaza foi aprovado no mais alto nível do governo. A proposta inclui destruir o Hamas e recuperar os reféns. Netanyahu afirmou que a medida não é fruto da pressão que vem sofrendo. A declaração ocorre depois que a mídia israelense informou que Netanyahu teria aceitado iniciar um plano de paz promovido pelos Estados Unidos antes que os termos estejam totalmente acordados com o Hamas. O exército israelense confirmou a morte de mais 4 reféns que eram mantidos em Gaza. Na Índia, a contagem dos votos da maior eleição do mundo começa nesta terça-feira e os locais de apuração estão sob forte vigilância. A Comissão Eleitoral do país informou que um recorde de 642 milhões de eleitores votaram nas eleições gerais, que começaram em 19 de abril e terminaram no último sábado. Sobre as preocupações que a oposição levantou a respeito da apuração, a comissão disse que o processo existe há décadas e é
é muito robusto. A China conseguiu pousar na Lua nesse domingo a espaçonave não tripulada Chang'e 6. A administração espacial do país divulgou a filmagem feita durante a aproximação da superfície lunar. Ela tem a missão inédita de coletar 2 quilos de solo e rochas do lado da Lua, que não é visível da Terra, e depois decolar, trazendo de volta o material. O México elegeu pela primeira vez uma mulher para a presidência da República. Claudia Sheinbaum conquistou uma vitória esmagadora, herdando o projeto do seu mentor e líder, Andrés Manuel López Obrador. Os mexicanos acordaram com a confirmação do favoritismo de Claudia Sheinbaum. A vitória foi confirmada na noite desse domingo. Uma contagem preliminar do Instituto Nacional Eleitoral do México apontou que Sheinbaum obteve entre 58% e 60% dos votos, a maior vitória da história do país. E o partido dela, o Morena, do atual presidente Manuel López Obrador, também deve conquistar maioria esmagadora no Congresso. Agradeço também porque pela primeira vez em 200 anos da República, me tornarei a primeira mulher presidenta do México. Não chego sozinha, chegamos todas. Nossas heroínas que criaram a nação, nossas ancestrais, nossas mães, nossas filhas e nossas netas. Claudia Sheinbaum tem 61 anos, é formada em Física, tem mestrado em Engenharia de Energia e doutorado em Engenharia Ambiental. Fez parte do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. O ativismo começou cedo, ainda na universidade, na década de 1980. A carreira na política começou em 2000, ao ingressar na equipe de López Obrador. Foi eleita para comandar a maior região da Cidade do México em 2015 e se tornou a primeira prefeita mulher da capital mexicana em 2018. Sheinbaum prometeu expandir os programas de bem-estar social do atual governo, manter a austeridade do país, dar autonomia ao Banco do México e promover investimentos privados. A vitória dela é um grande passo para o México, um país conhecido pela cultura machista e lar da segunda maior população católica romana do mundo, que por anos promoveu valores e papéis mais tradicionais para as mulheres. Bom, voltando para o Brasil, mas também um assunto global, né? Estamos na Semana no Meio Ambiente e uma iniciativa global criada para conscientizar a sociedade sobre a importância da natureza. Em São Paulo, um evento sobre o Pacto Global da ONU reúne empresas em ações em favor da agenda climática brasileira. O Pacto Global apresentou iniciativas sustentáveis como o Movimento Impacto Amazônia, com a meta de desmatamento zero na Amazônia Legal. No evento, também foi assinado um memorando com a Agência Nacional de Águas para criar estratégias para as empresas com foco em resiliência hídrica. Que vai trabalhar com as bacias hidrográficas em estado crítico no Brasil, a governança de restauração dessas bacias. Então, parcerias como essa só fortalecem o que nós estamos fazendo e que mais empresas venham participar conosco dessa organização, dessa governança em prol do desenvolvimento sustentável. Mais de 2.000 empresas no Brasil participam do Pacto Global da ONU, que busca desenvolver as metas propostas na Agenda 2030. Cerca de 250 organizações já estão comprometidas com ações. O objetivo é que até a Conferência da ONU, em novembro do ano que vem, 600 empresas estejam engajadas com a questão climática. O evento contou com a participação de mais de 100 lideranças empresariais e autoridades públicas. A secretária nacional de Mudança do Clima destacou as ações que o Brasil já desenvolve como exemplo para a COP30, que acontece em Belém no ano que vem. O Brasil pode ser um dos maiores provedores de soluções climáticas do mundo. Nossa energia, nossa agricultura, as nossas florestas. Então, o Brasil tem este potencial e eu espero que a gente chegue numa COP podendo demonstrar, através das iniciativas do setor privado, da sociedade, que somos esse provedor de soluções.
Mais da metade de toda a área desmatada no Brasil no ano passado está no Cerrado. Pela primeira vez desde 2019, o bioma ultrapassou a Amazônia em área desmatada. Os dados são do MapBiomas e foram divulgados na semana passada. Mas existem iniciativas que buscam a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável com a ajuda, inclusive, de financiamento coletivo. O baru vem do baruzeiro, árvore nativa do Cerrado. Você pode não conhecer, até porque quase metade da produção das sementes é exportada. Mas o fruto é matéria-prima para mais de 10 produtos. Bianca coordena iniciativas ambientais e sociais envolvendo o baru na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E vê na prática que mesmo pequenos apoios já geram grandes impactos. A partir do baru tem um monte de produto que pode ser feito, né? Desde a cachaça ao pesto, torta, farinha, bolo, paçoca, farofa, cappuccino, pequenos projetos que apoiem essas organizações locais, que fortaleçam essas organizações locais, que permitam que eles possam ter ali um equipamento para ajudar numa quebra do baru, por exemplo, carregar o baru da mata, porque um saco de baru é mais ou menos 50 quilos nas costas de uma mulher, imagina, andando 2, 3, 5 quilômetros. O Cerrado ocupa cerca de 25% do território brasileiro, mas apenas 8,7% dele é protegido por unidades de conservação. Há 3 anos, o engenheiro ambiental especialista em Cerrado, Michael Becker, criou uma plataforma de financiamento coletivo focada em projetos socioambientais e de sustentabilidade. A gente está querendo também estimular que cada vez mais pessoas ou indústrias ou comércios do setor privado possam participar. E aí também, né, não precisa ser uma Volkswagen ou, sei lá, ser uma grande empresa, né, para fazer esse estímulo. Poderia ser também uma padaria ou açougue do seu bairro. E esse apoio conjunto já deu resultado. Em Niquelândia, no norte de Goiás, um cativeiro para acolhimento de animais silvestres foi construído com o financiamento dos doadores. No total foram mais ou menos R$17 mil. De novo, não são aqueles, né, investimentos de 3 milhões, 4 milhões. São coisas pequenas, mas que já ajudaram quase 240 animais. Tem vários projetos espalhados no Brasil todo que, sem dúvida, merecem um apoio e é muito fácil fazer a doação. A partir do momento que a gente começa a valorizar o cerrado, e o baru ele não anda só, né? Ele está ali com outras plantas do cerrado. Você começa a trabalhar a economia desses produtos, você começa a valorizar o ecossistema, começa a valorizar esse bioma e começa a preservar. Porque eu acho que o povo, ele valoriza e cuida daquilo que ele conhece. Ainda falando da Semana do Meio Ambiente, olha que iniciativa legal. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra vai plantar 12 mil quilos de sementes da palmeira Jussara e da araucária, que são árvores nativas da região sul do país, em áreas degradadas. Um plantio pelo ar. É assim que o Movimento dos Trabalhadores Rurais no Paraná pretende reflorestar áreas de Mata Atlântica destruídas. São 12 mil quilos de sementes preparadas, lançadas de aviões. As primeiras da palmeira Jussara foram jogadas hoje na comunidade Dom Tomás Balduino, em Quedas do Iguaçu. Até o fim de semana, outras comunidades da Reforma Agrária em Guarapuava e Antônia, além da terra indígena Rio das Cobras, em Nova Laranjeira, vão receber sementes de araucária. A semente ela é preparada porque a gente colhe para fazer também a despolpa, para aproveitar a polpa da fruta, né? E nesse processo de despolpar é feita a quebra da dormência, né? Esse é o 2º ano de plantio pelo ar, uma ação que faz parte da Jornada da Natureza do MST e tem apoio de instituições como IBAMA, Embrapa, Itaipu Nacional e Polícia Rodoviária Federal. A gente está aqui no meio do mato, aqui na prática, aqui vendo essas palmeiras grandinhas já nascidas e a velocidade da semeadura, da quantidade de área atingida com essa semeadura, valeu a pena, deu o resultado. Nós estamos aí semeando milhões de sementes, dezenas de toneladas e acho que é esse o caminho, os movimentos nos mostrando possibilidades para essas crises, que não é só uma crise climática, é uma crise civilizacional, é mais uma crise do capital, né?
Muito importante esse trabalho, a gente faz questão de ressaltar aqui. Já estou com a Lara aqui. Boa noite, Lara. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Vamos começar a aprofundar um pouquinho mais essa questão, falar um pouco mais de questões climáticas e previsão do tempo. Isso, a gente começa falando de impacto climático, né? Sim. Até porque uma pesquisa feita pela FEComércio de São Paulo revela que pelo menos metade das pequenas e médias empresas do varejo da capital já sofreram algum tipo de impacto climático, isso nos últimos 12 meses. Só em 12 meses. De São Paulo, a gente vai conversar agora com a Vanessa Casalino, que está ao vivo com a gente. Vanessa, boa noite para você. Boa noite, Porta Nova, Lara, Yara, todo mundo que está com a gente. Segundo essa pesquisa feita pela Federação do Comércio aqui do estado de São Paulo, 38% dos pequenos e médios empresários relataram que já tiveram aí impactos leves, como, por exemplo, atraso na entrega de produtos por conta de problemas logísticos. Mas 13% relataram que já tiveram de interromper parcialmente as operações por conta de eventos climáticos, como alagamentos, ventania e calor extremo. 35% disseram também que já tiveram prejuízos financeiros e 10% disseram que esses prejuízos foram grandes. Então, segundo a FEComércio, esse levantamento revela que grande parcela dos comerciantes não tem condições de lidar com os desafios ambientais que estão presentes e que vão se intensificar ao longo do tempo. A FEComércio lembra também que muitos desses comerciantes têm estabelecimentos em áreas que alagam ou então próximas a rios que vão sofrer com estes problemas no futuro. Um outro dado que a FEComércio destaca desta pesquisa é que quase 70% dos empresários que foram ouvidos não investem, por exemplo, na redução da emissão de gases do efeito estufa. E isso indica, segundo a FEComércio, que falta para esses comerciantes visualizar o retorno financeiro deste tipo de investimento e que isso é resultado, por exemplo, da falta de linhas de crédito para instalação, por exemplo, também de placas de energia solar e ainda da falta de políticas públicas para que os comerciantes apostem, invistam nesses fatores, nesses elementos que podem reduzir os impactos ou então os prejuízos causados pelas mudanças climáticas. Volto com vocês. Vanessa, valeu, obrigada. Muito obrigado, Vanessa. Vamos de previsão do tempo, então? Vamos sim. Vamos começar, então, já que ela falou impacto climático, sim, né, eventos extremos, vamos começar vendo como é que está o Rio Grande do Sul. A gente está acompanhando, né, o mês inteiro aí a situação por lá. E a gente vai, então, para o mapa para dar uma olhadinha, porque hoje a chuva voltou, mas voltou fraca. Só que mesmo tendo voltado esse aqui já é o mapa para amanhã, que a gente já vê que a chuva vai embora de novo. Só que mesmo com chuva fraca, a gente teve aí um aumento no nível do Guaíba hoje, né? 12 milímetros de chuva, que é nada, muito comparado pouco, com aqueles 800 milímetros, né, que a gente viu. Com certeza, mas por que isso acontece? Venta muito ainda nessa região aqui, esse vento que vem de leste e sul, então isso ainda dificulta muito o escoamento da água, tanto da Guaíba, tanto da Lagoa dos Patos também para o mar. Sim, uma saída muito estreita, né? E com vento contra, acaba que escoa mais velocidade, menos velocidade. Ainda pode causar um aumento no nível dos rios lá. Agora a gente já vê que amanhã essa chuva já se despede, só que quem toma conta agora também é o frio, que continua. A gente tem sempre essa tendência, né? Depois que passa a frente fria, vem a massa de ar frio. Então essa frente fria que trouxe a chuva hoje já passou, já está chegando aqui no sudeste, mas aí vem aquela massa de ar frio e derruba as temperaturas por lá também. Então a gente vai até dar uma olhadinha aqui agora nas temperaturas, para a gente ver que já chega então também no sul e vai subindo para o sudeste essa massa de ar frio novamente. 10 graus amanhã vai ser a mínima em Porto Alegre. São Paulo também já cai aqui, mínima de 16, máxima de 18, não varia quase nada a temperatura. Até porque deve chover o dia inteiro, para ter essa pequena amplitude térmica, deve chover o dia todo. Amanhã é o dia que vai chover bastante lá e também no Rio de Janeiro. Hoje, Rio de Janeiro fez 30 graus. Agora, 30 olha amanhã. graus. 24 apenas, E semana passada a gente teve máxima de em torno de 19, 20 e poucos graus aí. Exato. 23 graus, uma máxima. Variação muito grande. Agora a gente volta aqui para o mapa só para dar uma olhadinha que enquanto está frio no centro-sul, olha só, o norte é o calor com a umidade que causa toda essa chuva e também aqui no litoral do Nordeste. Então ainda chove muito, mas aí é calor e umidade. Agora aqui, trovoada. Nessa parte aqui está faltando umidade. Região central do país, então já está chegando a seca, está aqui em alerta, a umidade está abaixo de 30% e a gente chama atenção já para os riscos de queimadas e também da nossa saúde. Começa a aumentar nessa região também. Exatamente, já está em alerta aqui. Então, falando em saúde, essa época seca agora, né? Típico do outono, isso ainda vai continuar, pode até piorar, mas aí aumenta aquela incidência de doenças respiratórias. Presente. Gripe, rinite, tosse. A gente já está assim aqui. Nariz entupido, até sensação de falta de ar dá, né? Exatamente. Muita gente sofre todos os anos com a mesma coisa. Um recurso muito utilizado para aliviar rapidamente esses sintomas respiratórios. Descongestionamento nasal, por exemplo, pode ser comprado até sem receita. Pois é, só que aí se você usar isso de forma incorreta, esse medicamento pode até trazer problema de saúde. Tem que tomar cuidado, olha só.
Nessa época do ano, é fácil achar quem reclame do tempo seco e também quem costuma recorrer ao descongestionante nasal. A gente começa a sentir a garganta ardendo, o nariz entupindo toda hora e isso ajuda bastante a gente poder sentir mais aliviado mais um pouco. Quando tem essa sensação de gripe e tal, eu uso. É porque geralmente quando faz a temporada de frio aqui, é um pouco seco e tal. Aí. Mas é preciso ter cuidado com esse tipo de medicamento, muitas vezes comprado sem receita. Segundo esta especialista, os descongestionantes podem ter efeitos colaterais graves em pessoas com arritmia, pressão alta e outros problemas cardíacos. Ele faz contrair a parede dos vasos para murchar o corneto e melhorar a respiração. Mas ele também contrai a parede de todos os vasos do corpo. 2 vezes, 3 vezes ao dia durante 3 dias, o período mais crítico, né, da congestão, a princípio não teria problema mais grave para um paciente sem comorbidade, né? Agora, no paciente que já tem uma arritmia, que usa marca-passo, a gente não tem como mensurar qual que seria o impacto desse medicamento. Tanto é que ele não é recomendado. Outro problema do uso contínuo e indiscriminado é que o descongestionante pode gerar dependência. Cada vez que você usa, você tem uma necessidade maior da dose para conseguir o efeito que você tinha antes, podendo ter sangramento, em casos extremos até um machucado na mucosa septal. Uma alternativa para aliviar o entupimento do nariz é fazer a lavagem com soro fisiológico após orientação médica. O cloreto de sódio, né, o soro fisiológico, é bastante utilizado, é uma opção, mas lembrando que não pode ser usado por muito tempo. Você usa de 3 a 5 dias um soro desse, fazendo lavagem nasal ou hidratando as narinas. Já tive problema por conta disso e hoje eu tenho bastante cuidado, né, em relação a medicamentos não passados por sua conta, né? Então, assim, é importante a gente ter esse cuidado, né? Procurar um médico. É importante saber o que está usando, tá? Que se é só soro não tem problema. Mas vamos mudar de assunto agora, porque tem clima de festa. A cidade de Belém já apresentou os temas de enredo do carnaval do ano que vem. Adiantados, né? Foram rápidos. A cidade que será sede da COP25 vai homenagear a Amazônia durante os desfiles. Confira na reportagem da TV Cultura do Pará, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Durante o desfile de carnaval, escolas utilizam enredos para homenagear a trajetória de figuras marcantes e promover reflexões. Em 2025, a pauta dos enredos será a defesa da floresta amazônica diante da chegada da Conferência sobre Mudanças Climáticas à capital paraense. É a primeira vez que ainda no primeiro semestre todas as escolas vão estar lançando seus enredos. Todo mundo sabe que nós temos um tema único, que é a Amazônia. A partir desse tema, as escolas vão desenvolver os seus desfiles. Então eu já tive aí conhecimento de um ou outro enredo, então são várias abordagens, né? No ano da COP na Floresta, o Carnaval de Belém traz como tema a Amazônia. As 9 agremiações que participam do grupo especial se preparam para falar principalmente sobre a preservação do meio ambiente. Que esse evento aconteça 3, 4 vezes ao ano. Belém precisa voltar a ser o terceiro maior carnaval do Brasil, como já foi. Entre as 9 agremiações, a Boêmios da Vila Formosa, do distrito de Coraci, que estreou no grupo especial do Carnaval 2024. Para falar de preservação da floresta, a Mocidade Olariense de Coraci traz como temática as Icamiabas e a deixa falar sobre a importância de salvar a criação. São 50 anos da Mocidade Olariense que a gente vai celebrar este ano e voltando para o grupo especial. É mais que um presente para a nossa comunidade. Competições à parte, aqui o objetivo é promover a floresta em pé. Estiveram hoje com a gente os intérpretes de Libras Iago Fernando e Lohane Costa. E o Repórter Brasil termina aqui. A gente volta amanhã em um horário especial, 6h45 da noite. Começaremos um pouco mais cedo e vamos nos despedir às 7h30 da noite. Logo depois do Repórter Brasil, você vai ficar com um jogo entre Brasil, jogaço entre Brasil e Jamaica, futebol feminino. Já deu uma olhada no fim de semana, imperdível. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, tchau.